Bom dia a todos e sejam bem-vindos à conferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Veste SA. Estão presentes conosco o Sr. Alexandre Afrangi, CEO da Veste, e a Sra. Elisa Lima, CFO e diretora de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que o Earnings Release do terceiro trimestre de 2025 está disponível para leitura no site de RI da Veste, www.veste.com, na seção Central de Resultados. Antes de iniciarmos a conferência, farei um rápido disclaimer. Essa conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Após o término da conferência, as apresentações serão disponibilizadas no site de RI da Veste. Todas as perguntas deverão ser feitas por escrito, através do ícone de Q&A. Fiquem à vontade para enviar perguntas ao longo da transmissão. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Vamos agora à apresentação dos resultados da Veste SA. Olá, bom dia. É um prazer ter vocês conosco nessa manhã para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Sou Alexandre Afrangi, CEO da Veste SA. Eu trago aqui os nossos destaques operacionais e já adianto que tivemos um excelente terceiro trimestre. Eu tenho a convicção de que o desempenho da empresa é em decorrência de uma estratégia adotada nos últimos anos. Nós optamos por um crescimento de longo prazo, com rentabilidade, focado na nossa essência de cada uma das marcas e também na venda a preço cheio. Logo mais, Elisa Lima, nossa CFO, vai trazer os detalhes financeiros no momento onde todas as nossas marcas cresceram. O faturamento bruto foi de 378 milhões e 900 mil reais, com crescimento de 15,1% e same-store sales de 13,5%. O lucro bruto ajustado aumentou 19,1%, com margem bruta ajustada de 64,1%. Temos hoje a capacidade de crescer sem aumentar as despesas na mesma proporção. Com isso, o EBITDA ajustado cresceu 53,8% e alcançou 67 milhões e 700 mil reais. Ganhamos 5,3 pontos de margem. Apoiados pela consistência da nossa operação, pagamos em 27 de outubro passado a primeira parcela da 13ª emissão de debêntures, reduzindo o nosso grau de endividamento. Tudo isso se materializou na última linha. O lucro líquido ajustado do trimestre foi de 9 milhões e 400 mil reais, com margem de 3%. No acumulado do ano, são 15 milhões e 900 mil reais. É uma evolução importante e ainda temos espaço para uma grande expansão nos próximos anos. Vou abordar agora os principais destaques: o forte desempenho de Lelis, a aceleração de Bobô e o crescimento dos canais de atacado e digital. Não é demais reforçar que nossa principal marca teve mais um trimestre excelente. O faturamento da Lelis cresceu 17,7% e o same-store sales 15,3%. Temos o produto certo, no preço certo, na hora certa. Uma equação que traz consistência do resultado da marca. A base ativa de clientes cresceu 4,4%. E a ampliação dessa base norteou um dos grandes objetivos da Lelis em 2025. Dessa maneira e estrategicamente, garantimos o sucesso da marca no presente, mas principalmente no futuro. A Bobô também contribuiu fortemente para o resultado, com um aumento de vendas de 36,7% e same-store sales de 31,2%. Com a normalização do fornecimento, a marca apresentou um mix completo que levou ao crescimento de quantidade de peças, ticket médio e da base de clientes.
A Bobô alcançou um marco importante nesse trimestre. Pela primeira vez, representou mais de 10% do faturamento da Veste, o que reflete o seu papel igualmente estratégico em nosso portfólio. Outro destaque importante é a aceleração do canal B2C digital. Foi o primeiro trimestre em que todas as marcas operaram na plataforma VTEX e o crescimento foi de 26,7%. O aumento de vendas seguiu a estratégia da companhia de priorização das vendas a preço cheio e foi acompanhado de expansão de margem de 240 basis points. A nova plataforma permite a escalabilidade do canal digital e o uso de aplicativos, que é essencial para o nosso modelo atual. Os números confirmam. Nossas marcas com aplicativos apresentaram ótimos resultados. 27,2% das vendas digitais do TRI aconteceram por esse canal. E estamos bastante otimistas com o desempenho do aplicativo da Lelis, lançado em 30 de setembro e que já apresenta evolução acelerada em downloads e vendas. O canal B2B, outra avenida de crescimento de extrema importância para a Veste, também apresentou forte desempenho em todas as marcas: Dudalina, Individual, John John, Lelis e Bobô. O faturamento cresceu pelo quarto trimestre consecutivo, com um aumento de 30,4%. A margem bruta do canal continua em expansão dentro da estratégia de crescimento com rentabilidade. Nesse ano, programamos o calendário do B2B para que nossos clientes estivessem abastecidos e prontos para as vendas de final de ano com antecedência. Isso traz uma previsão de crescimento relevante e consistente do B2B no semestre como um todo. E o faturamento maior fica concentrado no terceiro trimestre. Além das vendas para multimarcas, o B2B foi impulsionado pela expansão de franquias da Dudalina. O faturamento sell-in do canal mais do que dobrou no trimestre e já são 21 franquias em operação. Nosso objetivo é ter pelo menos 30 operações até o início do ano que vem, representando um dos principais vetores de crescimento da marca. Ampliar a base ativa de clientes, oferecer uma jornada de compra cada vez mais conectada entre canais, acelerar a transformação do B2B, ganhar eficiência na cadeia de suprimentos e fortalecer nossa infraestrutura tecnológica. Eu estou muito seguro em afirmar que a Veste está no caminho certo. Nossa escolha de crescimento a longo prazo é consistente, sólida, sem atalhos. Já temos um presente sólido e estamos trabalhando para o futuro melhor ainda. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a Elisa, que vai se aprofundar nos números. Obrigada, Alexandre. Os números confirmam o nosso foco no crescimento com rentabilidade e na geração de caixa. E foi mesmo um trimestre de excelentes resultados. Começa pelo faturamento bruto, que cresceu 15,1% e alcançou 378,9 milhões no terceiro trimestre. Esse crescimento veio tanto do varejo como do atacado. O B2C cresceu 13,3%, com um ótimo same-store sales de 13,5%, e um forte desempenho do B2C digital, com elevação de 26,7%. O B2B manteve um bom ritmo, com aumento de 30,4% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Nos outlets, tivemos uma redução de 4,6% dentro do planejado. No ano passado, foi feita uma venda pontual de estoques antigos no terceiro trimestre, o que explica a queda nesse ano. E o mais importante é que esse crescimento foi totalmente voltado para as vendas a preço cheio, que representaram 88% do B2C, 3 pontos percentuais a mais do que no ano passado, o que me leva ao lucro bruto ajustado, que alcançou 200,3 milhões no trimestre, um crescimento de 19,1%. E a margem bruta ajustada foi de 64,1%, 140 basis points superior à margem do mesmo período do ano passado. Além do ganho de margem bruta, mantivemos as despesas sob controle. Esse foi um fator-chave para o forte avanço de 53,8% do EBITDA ajustado, que chegou a 67,7 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 21,7%, 5,3 pontos percentuais acima do ano passado. E a razão de despesas sobre a receita caiu 3,9 pontos percentuais. De janeiro a setembro de 2025, o EBITDA ajustado também cresceu, chegando a 189,9 milhões, 22% acima do ano anterior, com ganho de margem de 1,9 ponto percentual. Reforço o que o Alexandre falou. Tudo isso nos leva a uma última linha cada vez mais forte. Nesse terceiro trimestre, o lucro líquido ajustado foi de 9,4 milhões, com 3% de margem, ante um prejuízo no mesmo trimestre de 2024.
e no acumulado do ano, o lucro líquido ajustado foi de 15,9 milhões. Em conjunto com a operação cada vez mais forte, trabalhamos também para manter a estrutura de capital saudável. A dívida líquida ficou em 142,7 milhões ao final de setembro, equivalente a 0,8 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses ex-IFRS 16. Nos meses de outubro e novembro, tivemos dois movimentos muito importantes para o futuro da Veste. O primeiro foi o pagamento da primeira parcela das debêntures da 13ª emissão, no montante de 67 milhões. O segundo foi a liberação de 37,2 milhões de um financiamento do FINEP, que tem condições muito favoráveis, com juros limitados a TJLP mais 1,5% e pagamento até 2031. Esse foi um projeto aprovado em 2021, quando recebemos uma primeira parcela de 5,9 milhões. Agora, recebemos o saldo remanescente. Teremos, assim, uma dívida líquida não só menor, mas também mais barata. Outro fundamento da estratégia financeira da Veste é o controle dos estoques, que viabiliza o crescimento com geração de caixa. Terminamos setembro com 261,7 milhões de estoque, uma redução de 9,3% em relação a setembro de 2024. Fica clara a nossa capacidade de sustentar o crescimento das vendas, otimizando o uso do capital empregado. Com bons resultados, conseguimos investir no futuro da Veste. Um dos principais projetos continua sendo a implementação dos novos conceitos nas lojas físicas, que contribuem para o crescimento do fluxo, da conversão e da base de clientes, e muitas vezes também para um menor custo de ocupação. Os investimentos do trimestre totalizaram 21,8 milhões, com 10,6 milhões de CAPEX de lojas. De julho a setembro, reinauguramos as seguintes operações: Lelise John John, do Balneário Shopping, em Santa Catarina, Dudalina, do Brasília Shopping, no Distrito Federal, e a Bobô, da Vila Nova Conceição, em São Paulo, e do Flamboyant Shopping, em Goiás. É muito bom trazer esses números positivos para vocês. Estejam certos de que isso só nos estimula a buscar resultados cada vez melhores. Agradeço a participação de todos e vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela.
tudo bem? Muito obrigada pela participação de todos. Temos uma primeira pergunta do Marcos Labarte, da GT Capital, que gostaria de entender a estratégia que a empresa vai ter em 2026 para abertura e ampliação de novas lojas. Tá ótimo. Marcos, obrigado pela pergunta. A nossa estratégia continua sendo focar no crescimento com as mesmas lojas, tá? Então vem o crescimento exatamente do nosso same-store sales. Nós temos aqui dados bem robustos que mostram que quando a gente entra com um novo conceito nas mesmas lojas, a gente tem uma performance bastante positiva. O crescimento também na Dudalina, ele vai ocorrer através da ampliação de franquias, né? Como a gente disse, a gente terminou agora, está com hoje o número de 21 lojas franqueadas, e até o ano que vem a gente tinha já anunciado que chegaríamos a 30. Nós vamos chegar a 30 no começo do ano, e daí vamos passar por uma segunda etapa de crescimento via franquias na marca Dudalina. E, eventualmente, sim, haverá abertura de novas lojas próprias, como, por exemplo, no Shopping Morumbi, onde em março nós vamos crescer, nós vamos abrir 4 operações das nossas marcas. A Lelis, a Bobô, a John John e a Dudalina vão ter lojas novas lá. Então, por exemplo, pontualmente, quando a gente encontra um shopping adequado e aderente às nossas operações, nós também vamos abrir. Mas a expansão continua sendo a expansão em cima da nossa rede própria, com as lojas existentes. Muito obrigada, Alexandre. E o Marcos, também da GT Capital, acho que você já respondeu um pouco dessa pergunta, mas dá para a gente complementar, que ele gostaria de entender se a empresa, qual que é a estratégia da empresa para a marca Dudalina, visto que é uma marca que já representou uma fatia bem relevante da empresa no passado. Acho que você começou com uma das estratégias, né, que é a Sim. expansão via franquias, e acho que dá para complementar. Sim, a expansão da Dudalina continua sendo no B2C, pelas franquias, e também através do canal B2C digital, que também apresenta um crescimento bastante robusto, e a avenida grande de crescimento é no B2B, né? Nós estamos entregando um crescimento grande no atacado e continuamos com um plano bem focado na expansão desse canal. Então, o crescimento dessa marca vem, de fato, pelos dois grandes canais, o B2C em franquias e também no digital, e agora também acelerando mais ainda o nosso atacado, uma estratégia que a gente já vem adotando nos últimos anos. Muito obrigada, Alexandre. Essas foram as nossas perguntas por hoje. Passo a palavra para você para o encerramento. Ótimo. Eu agradeço o interesse de todos na nossa empresa, na nossa divulgação. Eu estou muito contente de trazer esses números para vocês, os resultados. Isso é, de fato, o que a gente está colhendo de uma estratégia que a gente vem adotando e que a gente vem divulgando nos últimos anos, e agora a gente começa a entregar os resultados bastante robustos. Muito obrigado e até a próxima.